Promessa é dívida. Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal BitCrypto, seja bem-vindo a mais uma apresentaçãozinha aqui rápida de um... Quando eu falo rápido, de repente a gente empolga aqui e vai trazendo informações, né? E a gente que é da área de tecnologia, a maioria de nós trabalhamos assim com minuciosidades, né? A gente gosta de trazer informações para as pessoas ou apresentar algum projeto. Tem que ter assim os detalhes, né? Então eu andei observando algumas coisas, né? Já vinha pensando nisso há muito tempo, mas aí eu peguei e falei, vou aproveitar um gráficozinho que eu encontrei na internet e vou mostrar para as pessoas o que tem aqui nessa cachola com relação ao Bitcoin. Me desculpe aí os maximalistas de Bitcoin, quem investe em Bitcoin, mas Bitcoin, ele é passível de gasto duplo, né? Você fala assim, olha, mas não temos incidências de gasto duplo na rede? Sim, na rede em si, não. Mas toda mudança que houve no Bitcoin nessa última década, né? Na única década de vida dele, houve vários gastos duplos e as pessoas levavam isso como sendo um novo projeto. Vocês já pararam para pensar nisso? Não, né? Pois é. Deixa eu ligar o ar-condicionado para as coisas ficarem melhor aqui para mim e para vocês, tá? Olha isso aqui, galera. Essa é a nossa thumbnail desse vídeo, tá? Que já estava pronta desde ontem. Porque eu já tinha a informação, a ideia para trazer para vocês, tá? E aqui eu digo, né? Bitcoin gera gasto duplo sempre que a rede diverge, né? Proof of Work nunca foi o protocolo ideal para blockchain, né? Eu coloquei blockchain, mas para dinheiro digital, né? Ou coisa do gênero. Ela nunca foi um protocolo interessante para isso, tá? Porque ele gera gasto duplo. Isso aconteceu aconteceu uma vez no Ethereum e no Bitcoin se repetiu várias vezes, né? Parecendo aqueles casal, né? Que quando briga, cada um pega a sua mala e vai embora, né? Aí a mulher vai arrumar outro, o cara vai arrumar outro e vive outra vida, né? Parece bom, né, para alguns, mas não. Aqui, ó, foi bom para alguns aqui no caso, né, ó. Essa distribuição um por um, né, nos forks que acontecia aí do Bitcoin, né? Todo mundo que tinha Bitcoin sempre recebeu as mesmas quantidades aqui. Dessas aqui eu coloquei só algumas, tá, gente? Eu tenho vários forks do Bitcoin. Só que eu coloquei algumas aqui e agora eu não lembro se é este daqui, que é o Bitcoin Private, que ele alterou, né, o suprimento deles, tá? Esse aqui alterou o tamanho do bloco, que é o Bitcoin Cash. Permaneceu, olha para vocês verem, gente, permaneceu a mesma coisa, tá? A mesma coisa do Bitcoin anterior, do laranjadinho. Só mudou o tamanho do bloco, né? Passando de 4 mega para 8. Deixa eu só trazer essa informação para vocês, porque essa me deu um branco aqui agora, tá? Na realidade, eu vou trazer um texto aqui interessante e depois nós vamos ver isso num gráfico que eu tenho aqui para vocês, tá? Esse texto, ele está... eu achei interessante porque ele reúne ali as datas e quais foram algumas das alterações que houve em alguns protocolos, tá? Alguns protocolos não, alguns bitcoins, né? Que virou outros bitcoins, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou trazer na tela maior aqui para vocês. Eu não sou muito fã do Wikipedia, não, mas aqui, como eu falei, ele fala muito do que é um fork, né? As bifurcações do Bitcoin são definidas de formas variantes, como mudanças no protocolo da rede Bitcoin, ou como as situações
que ocorre quando 2 ou mais blocos têm a mesma altura de bloco. Uma bifurcação influencia na validade das regras, tá? Às vezes tem uma regra ali para minerar um bloco e eles fazem uma mudança nessa regra, tá? Forks são normalmente conduzidos para adicionar novos recursos, né, a um blockchain para reverter os efeitos de hacking ou bug catastróficos. Esse hacking e bug catastróficos aqui, nós vamos falar um pouquinho dele também, tá? Que houve no Bitcoin, que foi um dos forks mais importantes e eu acho que deveria ter sido o único fork do Bitcoin, mas aconteceu. E é nesse hack aqui que eu sempre pergunto, tem vídeos aqui já falando disso, eu falando disso. Será que depois desse hack que eu vou mostrar para vocês, esse Bitcoin que eles estão usando, dizendo que é o Bitcoin, é o verdadeiro Bitcoin? Vamos lá. Vocês vão entender do que eu estou falando. As bifurcações exigem que o consenso seja resolvido ou então surge uma divisão permanente. Aqui, ó, houve essa bifurcação Bitcoin XT, né? A implementação de referência atual para o Bitcoin contém um gargalo computacional, né? A bifurcação real foi precedida por Mike Hearn publicando uma proposta de melhoria aí, né? Em 10 de junho de 2014, pedindo a adição de uma pequena extensão do protocolo P2P que executa pesquisas UTXO, né? Com um conjunto de pontos externos. E aqui gerou-se uma bifurcação, né? Aí mais na frente a gente pode ver aqui na altura do bloco, cadê? Aqui, ó. Gavin Anderson, né, que é um dos desenvolvedores do Bitcoin lá, um dos famosos desenvolvedores, né, publicou a proposta 101, pedindo um aumento no tamanho máximo do bloco, ó. Lembra do tamanho máximo do bloco aí que o Bitcoin Cash, né, chegou lá e fez? Pois é, as mudanças ativariam uma bifurcação que permitiria 8 blocos. É isso mesmo, 8 megas, né? Eu acho. Dobrando o tamanho de a cada 2 anos. Ó, a cada 2 anos. Uma vez que 75% de um trecho de 1000 blocos minerados fossem alcançados após 2016, né? Com isso aí, né? Essa mudança teria sido aumentada aí 24 transações por segundo aí, né, no blockchain. E aí o BIP 101 foi revertido, né? A proposta que foi incorporada, né? Mas o BIP 101 aí foi revertido e o aumento do tamanho do bloco de 2 para de 2, como é que é? De 2 megas do Bitcoin Classic foi aplicado, né? Tem aqui também a questão do Bitcoin Cash, ó. Em 25 de agosto de 2017, o Bitcoin XT publicou, né, um release que era um cliente Bitcoin Cash por padrão. Posteriormente foi publicada a versão H, né, e o suporte à atualização do Bitcoin Cash de novembro de 2017. E aqui embaixo fala sobre ele, ó. E a altura dos blocos. Ó, o Bitcoin Cash foi bifurcado na altura do bloco 478.588 em 1º de agosto, né? Para cada Bitcoin, um proprietário receberia um Bitcoin Cash. Isso é gasto duplo. Bitcoin SV bifurcado no bloco 556.766, né? 15 de novembro de 2018 foi a data, e para cada Bitcoin Cash o proprietário obteve um Bitcoin SV, que é aquele Bitcoin lá do Craig Wright, né? Que é que se intitula Satoshi Nakamoto. Aí teve o eCash bifurcado no bloco 661.648 aí, 15 de novembro de 2020, 2 anos depois, para cada Bitcoin Cash. Aqui foi bifurcado do Bitcoin Cash, então nem vou falar desse, que aqui foi a bifurcação saída daqui, ó, do Bitcoin Cash, tá? Bitcoin Gold, ele foi para cada Bitcoin, ó, foi um fork
do próprio Bitcoin, o laranjinha, né? No bloco 407, em 24 de outubro de 2017. Quase depois disso aqui, ó. Poucos meses depois, né? Pouco mês depois aí, ó. Tá? Para cada Bitcoin, o proprietário obteve um Bitcoin Gold. Por que que eu digo que isso, gente, é um gasto duplo? Porque num projeto sério, onde diz que veio para resolver o problema que o Estado cria, né? Dinheiro à vontade ali, isso nunca poderia se repetir num sistema digital. Ah, mas é porque vai gerar um fork, o pessoal não quer trabalhar com aquele Bitcoin. Gente, sinceramente, tinha que ter colocado um projeto, uma coisa de segurança ali, né? Algo que mantivesse, né, a segurança da rede em questões de bifurcação. Porque quando as pessoas fazem as bifurcações no Bitcoin, ele dá um token para cada um. Só esse Bitcoin Private aqui, quer ver? Bitcoin Private, eu acho que ele... Bitcoin Private. Só o Bitcoin Private teve... Ele parece que aumentou numa quantidade muito alta aí, o suprimento dele, né? Eu tenho que colocar o fork aqui, né? Na frente da pesquisa. Bora, meu filho. Tá carregando aí, tá, galera? Então, esse daqui teve um caso, parece que foi esse mesmo, né? Que no fork dele, ele... Deixa eu ver se é esse aqui, Bitcoin Private. Vamos nesse aqui. Foi aonde que eu vi isso, gente? A proporção foi menor. Então, para cada Bitcoin, ele receberia 0,5, né, de Bitcoin Private, tá? Traduzir isso aqui. Aqui, ó. É devagar demais, meu Deus do céu. Eu quero achar aqui onde fala... Ó, semelhante ao Bitcoin, o suprimento total de moedas para Bitcoin Private deveria ser limitado a 21 milhões, tá? Por recompensa. Ó, 21 milhões. A recompensa do bloco foi definida inicialmente de 1,5625 Bitcoin Private, com um tempo de 2,5 minutos e um tamanho de bloco de 2 MB, o mesmo tamanho do bloco do Bitcoin. O Bitcoin Private usa o protocolo de privacidade zk-SNAKE e o algoritmo Equihash, né, que oferece um algoritmo prova de trabalho compatível com GPU para mineração. Esse aqui, ele fez a mudança que houve lá, foi para evitar que máquinas igual as Ring chinesas de mineração tomasse o poder da rede, tá? E com isso, somente aqueles mineradores mais nivelados entre eles poderiam minerar o Bitcoin Private. O que que acontece? Ele dá, eu até no artigo que eu li, ele dá um exemplo de 10 carros pequenos e uma Ferrari. A Ferrari é quem tem uma ring de mineração. E os 10 carros pequenos estavam ali para competir com a Ferrari na mesma pista. Então a Ferrari ia deixar todo mundo para trás, ela ia mandar na rede, né? Que é o que acontece hoje com Bitcoin. Dois mineradores mandam na rede. E aí eles conseguiram colocar um algoritmo que proibisse, né, que grandes mineradores conseguissem ativar na mineração dele, tá bom?
Bom, o outro que eu queria trazer, eu não tô lembrado aqui, tá, gente? Qual que foi desses daqui, se foi esse ou esse aqui, o Bitcoin Diamond, diamante, né? Ele aumentou a quantidade de bitcoins da moeda e quando foi feita a distribuição um por um, na realidade não foi um por um, era um percentual só, uma fração que eles recebiam do valor da quantidade de bitcoin que ele tivesse na carteira, tá? Aí eu pego e falo, você pega e fala assim, mas isso não tem nada a ver, eu tenho bitcoin. Se acontecer um fork e eu receber qualquer outra criptomoeda na minha carteira por padrão, não tem nada a ver. Tem, galera, tem a ver. Existem hoje, pelo menos, no mínimo, umas 20 carteiras idênticas. Se uma carteira começa com vamos pôr assim, 1A e termina com 1B, tem 20 carteiras que começa com 1A e termina com 1B. Por quê? Porque ela funciona para o Bitcoin Cash, para o Bitcoin Private, para o Bitcoin Diamante, para o Bitcoin SV e por aí vai, certo? Mas é porque isso aí faz parte da proposta do Bitcoin. Não deveria, é isso que eu estou falando. Isso é gasto duplo. Se você tem Bitcoin na sua carteira, se você tem XRP na sua carteira e lá fosse passível de gerar um fork, você ia ficar feliz, né? De receber outra criptomoeda do fork do XRP, né? Isso é gasto duplo. E é um gasto duplo pior do que o próprio gasto duplo se você pegasse um bug na rede, porque o bug você conserta. Isso aqui, esse gasto duplo, eles não conseguem consertar. Ninguém nunca falou disso. E os maximalistas de Bitcoin, ninguém fala disso, tá? Toda a rede Proof of Work é passível de gasto duplo dessa forma aqui. Você imagina, o Bitcoin Cash está valendo aí quanto? Vamos abrir aqui no CoinMarketCap. Que é interessante a gente falar e mostrar, tá? Para você entender essa questão. Hoje a rede tá uma benção, viu, gente? A minha rede aqui tá uma benção, porque tá uma lentidão. É bom que a gente até documenta aqui, né? Quanto que tá valendo o Bitcoin hoje? 29.399. Você acredita que não houve manipulação esses últimos dias, né? Parou nos 29, não vai para cima e nem para baixo, né? Aqui, Ethereum também. Meu amigo. Aqui, ó, XRP foi lá em 80 e poucos e voltou em 62, né? Tem manipulação? Tem. Eu digo que tem, da própria Ripple ou dos seus parceiros para segurar o preço. Mas parou em 62. Eles poderiam fazer ela descer até 40 mais ou menos de novo? Poderia. Aí você ia ver uma manipulação real de onde é que eles querem realmente que o preço fique o resto da vida. Mas não, eles mantêm no 62. Daqui, se acontecer de vir, né? Agora nós temos aí até dezembro para ver esse preço aí diminuir. De repente eles até fizeram as contas lá, falaram, deixa em 62, isso aí nós vamos recuperar com o tempo, né? Quando o projeto subir. E aí eles pagar no preço que tá. Mas daqui para cima, e outra, eles também podem estar de olho, né? E deixar em 62 ali, porque se alguém denunciar, né, falar, ó, eles ficam manipulando a rede para manter o preço lá embaixo, né? Se eles denunciarem, talvez a juíza possa até mudar a sua consciência ali com relação. Eu penso assim, tá, gente? A manipulação que eu expliquei aqui para vocês outro dia faz mais sentido do que a manipulação da Ripple. Por quê? Como eu falei para vocês, a Ripple tem 5 milhões, né? Bilhões não, 5 milhões de XRPs nas mãos. E 42 bilhões, 41 bilhões, 41 e uns quebrados em scroll, que eles não podem mexer, a não ser quando ele é liberado. Então, com 5 milhões, ele daria para derrubar o preço do XRP? Daria, mas não tanto quanto lá de 80 centavos para 62.
tá? Então, pode ser que eles, os parceiros deles que tem muito Bitcoin, que tem muitos XRPs nas mãos, fazem os chamados despejos aí para manter o preço, né, numa certa altura. E quem poderia ser o mais fortinho para garantir isso para eles? A SBI Hold, que está atolada em XRP lá no Japão, tá? Bom, então vamos ver aqui o Bitcoin Cash. Bitcoin Cash hoje está valendo 232. Ó, o fork do Bitcoin Cash foi em 1º de agosto de... Cadê aqui? Nós vimos aqui, ó. 1º de agosto de 2017. Tá bem aqui, ó. 1º de agosto de 2017. Vamos lá em 1º de agosto de 2017 no Bitcoin Cash para ver quantos dólares estava valendo. Vamos lá. Porque, gente, essa quantidade de Bitcoin e a quantidade de Bitcoin Cash que deveria ter no mercado, né? Porque, vamos supor, o bloco, a altura do bloco que eles bifurcaram aqui foi no 478558, né? Nessa altura aqui, provavelmente o Bitcoin já tinha mais de 10 milhões de Bitcoins criados. Nesse ponto aqui, em 1º de agosto de 2017, o Bitcoin Cash estaria com o seu primeiro bloco, tá? Então, nesse primeiro bloco, eles já teriam criado... Olha, para vocês verem a discrepância disso. Se o Bitcoin já tinha 10 milhões de Bitcoin criado até essa altura de bloco aqui, 478558, no dia 1º de agosto era criado mais de 10 milhões de Bitcoin Cash e automaticamente distribuído nas carteiras. Uma maravilha! Eu queria um fork de uma criptomoeda que eu tivesse investido nela todos os dias para me receber a mesma quantidade do que eu tenho lá. Você imagina aquele ladrão da Mt. Gox lá, Mongox, daquela exchange que o Jed McCaleb criou e vendeu para um cara que foi preso lá no Japão, né? Imagina, 800 mil Bitcoin na carteira. E aí, é claro que o fork foi em 2017 aqui, mas vamos supor que em 2000 e o fork foi, o hack foi em 2010, né? Lá da Mt. Gox. Mas vamos supor que alguém tivesse aí pelo menos uns 200 mil Bitcoin na carteira. O próprio Satoshi, entre aspas, ele tem todos os Bitcoins forqueados que a rede tem, porque ele tem uma carteira com 1 milhão de Bitcoin. Ele tem 1 milhão de Bitcoin Cash, ele tem 1 milhão de Bitcoin SV. O cara é podre de rico. Você tá entendendo? Na carteira do Satoshi tem todos os gastos duplos criados em cada fork. Você acha que ele não torceria para que houvesse outros forks? Poderia vir forks aí valendo $1. Se ele tivesse 1 milhão, ele tinha 1 milhão de dólares. Tá entendendo o que é o gasto duplo que eles não consertam no Bitcoin? Esse é o maior problema do Bitcoin e ninguém fala nisso, tá? Agora nós vamos ver aqui, ó. Esse aqui foi o dia que uma pessoa conseguiu criar 184 bilhões de Bitcoins, tá? A oferta é limitada a 21 milhões, né? Mas nos primeiros dias de vida da criptomoeda, um hacker foi capaz de criar 184 bilhões de Bitcoins do nada. Aí eu pergunto, desses 184 bilhões, será que sobrou algum guardado em alguma carteira? Porque se sobrou, com certeza ele deve estar por aí, né? Porque dizem que aqui foi um fork que ocorreu. Quer ver? Ó, vou digitar aqui fork. Ó, o bug foi corrigido muito rapidamente e demorou apenas 5 horas até um soft fork. Você pega, a cada 10 minutos é criado um bloco, né? 5 horas. Você tem aí
5 horas, né? 5 vezes 6, 30. 30 blocos depois, eles conseguiram fazer um soft fork. Um soft fork, gente, é uma modificação no código e não uma criação de um novo blockchain, tá? É uma criação de um código, tá? Para barrar aquilo ali. De forma que eles... Sabe o que é o UTXO? O UTXO é a representação do que você tem na sua carteira, do que sobrou na sua carteira. E o UTXO foi criado para evitar o chamado gasto duplo, que foi o manjar dos deuses para os criadores do Bitcoin, porque ninguém conseguia barrar essa questão do gasto duplo, e o UTXO fez isso. Lá na Cardano eles melhoraram isso e se tornou EUTXO, né? Que é extensive, né? A extensão do UTXO, a melhoria do UTXO. E eles criaram nesse soft fork, né? De forma que a rede que estava inundada de 184 bilhões, não foi milhões, não. Já tem vídeo aqui falando disso aqui, tá? Foram 184 bilhões de Bitcoin, tá? E aqui, ó, tá a transação que foi ocorrida lá, ó. E, ó, a altura, né? Aqui, ó, a altura dos blocos, né, ó. O bug ocorreu no bloco 74.638. Nós já estamos em blocos... O Bitcoin Cash foi forqueado em blocos de centenas, né? Foi 400 ou 500... Tá aqui, ó. 478.558, né? E aqui foi ainda na casa das dezenas de milhares, né? Tá aí, 74.638 blocos fatídicos, que criou 184 bilhões de tokens de moedas Bitcoin. Com 2 endereços, ó, preste atenção nisso. Por isso que eu falo, galera, será que realmente aconteceu de metade desses Bitcoins terem ficado, ou 1/3, ou independente, 1 bilhão desses Bitcoins terem ficado perdidos por aí? Porque, olha, tá aqui, ó, o bloco fatídico que criou esses 184 bilhões de Bitcoin com os 2 endereços, recebendo pouco mais, tá? Pouco mais de 92 bilhões de Bitcoin cada, tá? Ou, na realidade, essa quantidade para ser exato. E aqui é o hash, né? Que ocorreu o fork aí. A criação, né? Tá aqui, ó, as 2 carteiras, ó, tá vendo? Ou seja, pessoal, aí o cara pega e fala assim, ó, uma carteira recebeu 92 bilhões, a outra 92 bilhões. Chamaram Satoshi Nakamoto às pressas. Satoshi Nakamoto levantou lá de pijama e foi lá, sentou no computador e pá, meteu um soft fork lá e zerou tudo. Será que ele estava dormindo mesmo? Será que o Satoshi estava lá fazendo alguns testes ou vendo como que ele poderia deixar uma chave para destruir o Bitcoin um dia, né? Vamos supor, tá? Eu penso dessa forma para não criticar muito o projeto aí desse gasto duplo. Vamos supor que o Satoshi colocasse uma regra aonde uma carteira tivesse mais de 1/3 de todo o Bitcoin. Ou seja, ia ter aí o chamado ataque de 51%. E aí, nesse caso, ele poderia ter criado um contrato inteligente no Bitcoin para pegar as criptomoedas, né? Apesar que todo mundo deveria estar vendo isso na rede, né? Quantas moedas tinham lá. Isso, você acha que eu não pensei nisso? Muita gente ia falar, ah, mas se tivesse 92 ou 1/3, 1 bilhão desse Bitcoin, a gente conseguiria ver na rede. Talvez sim, talvez não.
De repente é uma incógnita que ele criou ali, um código para ser gerado a sobra daquele UTXO, né, de alguma carteira que está ali numa porta dos fundos, para quando, vamos supor, o governo está dominando o Bitcoin agora, ele é que manda, ou qualquer pessoa, ele tem 1/3 de todo o Bitcoin. Aí automaticamente ele despeja 1 bilhão de Bitcoin e quebra a banca, né? Aí o pessoal, olha, de onde surgiu isso? Esse é um bug? Não, pode ter sido o Satoshi que deixou ali uma armadilha. Ou não, é um dinheiro infinito que qualquer um que tiver disponível ao menos 1 bilhão, ele nunca vai morrer de fome. Ele nunca vai precisar trabalhar. Ele nunca vai ficar sem Bitcoin. Você tá entendendo? Então, ocorreu isso, né? Tá aí, ó. Como a comunidade realizou um fork para voltar ao estado do blockchain antes de 184 bilhões de BTC serem minerados, isso significa que alguns blocos que eram anteriormente válidos foram transformados em blocos inválidos, removendo-os do blockchain e restaurando para o estado anterior. Como que consegue fazer isso, gente? Para fazer isso aqui, ó, era necessário o Satoshi Nakamoto invocar todos os validadores para voltar, né, para criar novamente porque para pensar numa coisa, o blockchain, ele é um clock, ele tem um clock. Todo clock é um tempo. É igual a batida do seu coração. Não tem como você pegar e voltar a batida de coração da pessoa. A mesma coisa é um blockchain. Não tem como você voltar um bloco. Aí dizendo ali que eles removeram esses blocos inválidos do blockchain. Não tem, gente. Para fazer isso, o cara precisava minerar o bloco para invalidar ele. Como que ele conseguiu? Ah, mas o soft fork foi eficaz. Não tem como, gente. Você não consegue mudar a rede se você não tiver um consenso. Então quer dizer que o blockchain ainda não tinha consenso nessa época? É isso que ele quis dizer? Não tinha a necessidade das outras partes participarem para aceitar ou não uma mudança na rede, mesmo um soft fork. Então quer dizer, preste atenção nisso. Então quer dizer que qualquer programador pode fazer um soft fork na rede porque não precisa dos mineradores para validar isso? É isso que está dizendo isso aqui? Então, gente, tem muita coisa errada no Bitcoin, tá? E isso a gente só vai ver muitas coisas acontecendo, ó, daqui uns tempos, quando tiver todo mundo tranquilão, com todas as suas riquezas, se é que isso vai acontecer, todas as suas riquezas jogadas dentro do Bitcoin. Aí nós vamos ver o pandemônio que vai acontecer, tá? Vai pegando só essas fitas que eu tô mandando para vocês aí. Ó, o soft fork apagou todas as transações e minerações que foram registradas em blocos que foram produzidos após o bloco bugado. Ou seja, após o bloco bugado, tinha antes 21 milhões, tá? É melhor trazer o desenho, né? Vamos aqui. Aqui, ó, o bloco. Primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco. Só que antes do terceiro bloco, houve a criação de 184 bilhões de Bitcoin. A rede é hackeada, né? E foi criada aí esse supply insano. Então, como vocês viram aqui, ó, eles estão falando aqui, ó, o soft fork apagou todas as transações e minerações que foram registradas em blocos que foram produzidos após o bloco bugado. Bom, aí você pega e fala assim, cara, isso aqui foi na época que eles mineravam isso no computador. Só que não era só o Satoshi que estava testando o Bitcoin. O Satoshi estava testando o Bitcoin, Ralph Fine estava testando o Bitcoin, aquele Gavin Andresen também. Quem mais? Tinha um monte de validadores ali nessa pequena rede de Bitcoin na época.
Então quer dizer que o Satoshi já tinha poder para poder fazer isso. Então ele tinha muitos bitcoins, né, ou muitos hashes para poder fazer isso. Só pode, porque eu acho que da forma que a gente acha que conhece o Bitcoin hoje, desde a sua origem deveria ter ali a questão de um consenso, porque o Bitcoin ele é o primeiro DAO, tá? Isso a gente lê isso bem aqui, ó, naquele ataque DAO que houve lá na Ethereum, que houve uma bifurcação do Ethereum para Ethereum Classic. Aí você vê aqui, ó, deixa eu ver, foi bem, deixa eu ver onde é que tá marcado isso. Eu acho que ei, apagou tudo, era para estar marcado. Mas tá aqui, quer ver? Bitcoin foi o primeiro DAO, tá? Porque ele cadê? Aqui. A primeira DAO é o próprio Bitcoin, que funciona dessa forma e é governado pelo consenso existente entre sua equipe de desenvolvimento, tá? E sua rede de mineradores. Todas as outras DAOs foram lançadas na Ethereum. A primeira DAO em termos de blockchain foi o Bitcoin. Grave essa frase na sua cabeça e você nunca vai esquecer que isso aqui que eu tô falando para vocês não bate. Como que o Satoshi conseguiu criar um soft fork e apagou todas as transações e minerações que foram registradas em blocos, né, que foram produzidos após o bloco bugado. O bloco bugado foi daqui para frente. Então, isso aqui, ó, não existiu até que eles conseguissem fazer o apagamento aqui. Apagou, fez a volta para os 21 milhões de bitcoins no suprimento. E aí, como é que eles sabem que as pessoas que transacionaram, né, ou os bitcoins criados aqui, ó, não se perderam, né? Que pode ter se perdido. Como que eles não sabem, né? Então, a rede do Bitcoin não é a rede original que a gente diz que conhece, tá, gente? Agora nós vamos voltar com questões aqui do fork, só que nessa linha aqui, ó. Aqui, esse desenho que eu fiz aqui, ele tem a parte de cima e essa parte de baixo que eu queria explicar isso para vocês com relação ao fork de 2000. Quando foi isso mesmo, gente? Até eu não gravo essas coisas não, quer ver? Foi em 2010. 2010, aqui, ó. Em agosto de 2010, ó, o código-fonte foi explorado por alguém que até hoje permanece anônimo. Quem é que nunca consegue encontrar um hack nessa rede, gente? Só esse hack aqui que ninguém nunca conseguiu. Já tem 13 anos que esse hack aqui deveria ter sido encontrado e não foi. Isso aqui foi o próprio Satoshi que fez isso, gente. Não tem lógica isso não, tá? Beleza, isso que nós já falamos disso, né? Então foi em 2010. Cadê o consenso do Bitcoin para evitar toda aquela modificação do código aqui, ó, tá? E ó, o bug foi corrigido muito rapidamente, né? Se não fosse o Satoshi, isso aqui não ia demorar a ser corrigido, né? Era só ter substituído o código novamente ali onde ele fez a alteração e ele voltava a funcionar normalmente. Eu penso assim, tá? E aí aqui nós vamos falar do gasto duplo, que é o que eu acabei de mostrar para vocês aqui nessa imagem, ó. Quando acontece um fork, a distribuição é 1 por 1, salvo alguns detalhezinhos de algumas que criou mais de 21 milhões de suprimento aí da moeda que eles forquearam. Então, tá aqui, ó. Alice possui 1000 bitcoins. Conjunto Bitcoin e o TXO, ou seja, é tudo que está na sua carteira. Gente, o TXO, ele é a representação do restante que sobrou na sua carteira. Ou seja, aquilo que você recebeu, no caso 1000 Bitcoin,
Ou se você gastou um Bitcoin, vai sobrar 999 Bitcoin. Então, o TXO é a representação do resto que sobra na sua carteira, tá? E aí o Bitcoin tá aqui, ó, minerando o bloco, 10 minutos, minerando o bloco, 10 minutos. Aí, opa, alguém divergiu na rede, ó, não quero que o bloco seja de 4 mega, de 2 mega, eu quero um bloco de 8 mega, né? Aí vai lá e cria uma modificação, posta lá, né, um BIP, e ninguém aceita, e ele continua funcionando como um fork. Automaticamente, esses dois projetos duplicam, olha isso, gente, duplicam a carteira, tá? Porque ele tem uma cópia do Bitcoin na alma dele, tá? O Bitcoin, vou dar um exemplo que isso aqui pudesse ser um Bitcoin Cash. Ele duplica o DNA do Bitcoin aqui, que no caso inclui os UTXOs, que as pessoas têm, quantidade de Bitcoin que ele tinha lá na outra carteira, o endereço exato da outra carteira, tá? E a única coisa que muda é só o detalhe que foi alterado lá. Ou seja, você vai receber aqui, a Alice agora possui um fork coin, 1000 fork coin. E a Alice possui ainda 1000 Bitcoin. Você já viu uma coisa mais fácil de enricar uma pessoa? Né? Se a gente soubesse disso lá no passado, você tinha inclusive participado dos testes do Bitcoin para você ter muito Bitcoin, para quando houvesse os forks, você ter os seus Bitcoin. Aí eu venho com a minha calculadorinha aqui, ó. Se você tinha lá 1000, cadê minha calculadora? Tá aqui, ó, 1000 Bitcoin. E se hoje você tem 1000 Bitcoin e hoje ocorresse um fork na rede e o Bitcoin tivesse valendo aí, se o fork do Bitcoin Cash, né, fosse hoje, só para a gente fazer um exemplo, tá? 1000 Bitcoins, né, você tem hoje. Aí houve lá o fork do Bitcoin Cash. Cadê você, Bitcoin Cash? Vamos, meu filho, trabalhar. E aí, gente, instigou a curiosidade com relação ao gasto duplo na rede Bitcoin, que eles não conseguem resolver isso no Proof of Work? Pois é. Vamos fazer o seguinte, eu estava vendo aqui com vocês, eu lembrei que a gente estava vendo aqui o Bitcoin Cash em agosto, né? 1º de agosto de 2017. Vamos ver o gráfico dele aqui. 1º de agosto de 2017, quanto que estava valendo o Bitcoin Cash? Vamos lá, lembrando que ele sai num bloco subsequente aos blocos do Bitcoin, mas ele cria automaticamente a quantidade de Bitcoins que existir, ele cria a mesma quantidade em Bitcoin Cash. Aí o tempo de validação, de mineração, aí isso aí é só depois, tá? Então tá aqui, ó, 23, né? Vamos deixar lá no gráfico inteiro. Vamos ver aqui, ó, 2018, ó, 2017. 2017, gente, ele bateu quase 3 mil dólares, tá? E aí, ó, 2017, é dezembro, ó, ele foi forqueado aqui, é agosto, né? Aqui, ó, julho, agosto. Vamos pôr aqui, beirando aqui, ó, não consigo, ó, 30/7, 5/8. Ali, a gente abrindo assim, a gente consegue, ó. Você entendeu por que toda pessoa que mexe com informática é detalhista, gente? Ó, 27, 30, ó, vamos por aqui, 608 dólares. Você, uma carteira que tivesse na época 1000 bitcoins, vamos por 10 mil, que é aquele cara que trocou os 10 mil bitcoins por pizza, vezes 608. Gente, o cara teria na mão, naquela época, 6 milhões e 80 mil dólares, tá? Você acha mesmo que o Bitcoin
forquear Bitcoin não é um bom negócio? É um bom negócio, rapaz. Para qualquer pessoa que tiver Bitcoin, é um ótimo negócio, tá? Tem outra aqui, ó. Se a pessoa segurou esses Bitcoin Cash e confiou que ele ia valer mais ou igual ao Bitcoin, mas não chegou, né? Tá aí, ó. Ele bateu 2.947. Os 10 mil Bitcoin que dava 6 milhões. Olha isso aqui, gente. 10 mil Bitcoins vezes 2.900 e 2.947. Ou 2.947. 10 mil vezes 2.947. Gente, o cara tinha 29 milhões de dólares e 470 mil dólares. 29 milhões 470 mil dólares. Você acha mesmo que o Satoshi Nakamoto ia ficar na mão? É a hora que você pensa assim, gente, isso não é de Deus. Isso, na realidade, isso não é do ser humano. Isso é coisa de Estado, tá? Por isso. E os bugs? Um dos bugs é esse, é o fork. Não tem um mecanismo, é a palavra que eu queria usar. Não tem um mecanismo para evitar isso aí, ó. Você entregar um por um. Hoje, uma Grayscale que tem lá 129 mil bitcoins. Se houvesse um fork hoje, meu amigo, tava todo mundo eleito, todo mundo rico, né? Até quem tivesse 10 bitcoin, 1 bitcoin, o cara poderia não ficar tão rico, mas ele já tinha ali mais uma coisinha para ele gastar. Coloca aí nos comentários se vocês entenderam isso, viu, gente? Porque só explicando o desenho aqui, ó, aonde o bloco inválido é rejeitado, tá aqui, ó. O bloco inválido aqui, né, do Bitcoin Cash foi rejeitado. Escolhe-se um nome sugestivo, BCH, né, Bitcoin Cash. O software alterado continua a minerar com as novas regras do fork. Essa nova cadeia passa a ser minerada com as novas regras também, né? E a cadeia do fork válida aí com um conjunto de UTXO do fork, né? E aí segue Alice feliz, duplamente feliz, ó. Isso é gasto duplo, gente. Quem disser que isso não é gasto duplo da rede Bitcoin, tá errado, tá? Ah, mas não é porque eu recebi um token que nem é da rede Bitcoin. É da rede Bitcoin, sim, senhor. Não adianta você falar que não é da rede Bitcoin. O DNA do Bitcoin está ali. A única coisa que fez foi alterar um detalhezinho, tá? Você tomou lá a picadinha? Pois é, até o momento você continua sendo você. A única coisa que alterou foi só algum RNA dentro de você que modificou lá. Mas você é você. A mesma coisa foi o Bitcoin. Mexeram ali dentro do Bitcoin. O Bitcoin continuou sendo, mesmo ele sendo um fork. E o RNA, vamos dizer assim, dele, né, foi alterado. Mas o DNA ainda continua sendo do Bitcoin. Isso é gasto duplo. Não tem quem faça eu mudar minha ideia. Agora, se você tem alguma dúvida, se você é divergente dessa ideia, coloque aqui nos comentários que eu preciso entender de uma forma diferente o porquê que eu posso estar errado, tá? Beleza? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Vou ver se eu faço uma live hoje, tá, gente? Depois dessa pesquisa aqui, o trem foi punk, então eu tô pregado agora, tá? Muito obrigado aí, galera. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo, considere deixar um like para poder ajudar o canal. Deixe também o seu comentário para a gente saber o que você achou. E compartilhe para que outros também possam ter essa mesma informação.
Se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixa seu like aí e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.